Tema de hoje: a razão pela qual você não é respeitado. Você fala demais, e é por isso que não te levam a sério. Explica demais, reage demais, confia demais. E enquanto você expõe seus passos, seus inimigos anotam. Enquanto você grita sua raiva, entrega seus pontos fracos. Enquanto revela o que sabe, perde o que poderia controlar. Neste vídeo, você vai aprender o que nunca te ensinaram. A regra dos 3 silêncios. 3 códigos que os fortes seguem e os fracos ignoram. Quem domina isso, cresce sem ser sabotado, vence sem brigar e comanda sem se mostrar. Falar demais é o erro mais caro de quem está tentando subir na vida. Você começa a melhorar e corre para contar. Quer mostrar que está evoluindo, que deu a volta por cima, que venceu a dor. Ingênuo. Isso é convite aberto para sabotagem. Ninguém quer ver sua subida. Suas vitórias lembram os outros do que eles não conseguem ser. Sua superação ofende quem ainda vive estagnado. Eles toleram seu fracasso, porque o fracasso é confortável. Mas o seu progresso? Isso incomoda. Isso ativa inveja, rivalidade e desejo de queda. É por isso que o primeiro silêncio da regra é simples. Não anuncie seu progresso. Nunca. Progresso real não se grita. Ele se impõe. E quando o mundo percebe, já é tarde demais para te parar. Quer um exemplo? Observe quem cresce de verdade. Não é quem vive postando vitórias ou se justificando. É quem some, trabalha no escuro e quando volta, já é outra pessoa. Você precisa entender isso de uma vez. Quanto mais fala, mais se expõe. E quanto mais se expõe, mais frágil fica. Exercício prático. Escolha uma área da sua vida onde você está melhorando agora. E prometa a si mesmo: ninguém vai saber disso pelos próximos 30 dias. Não conte, não poste, não se explique. Só faça. E quando perguntarem o que você tem feito, diga pouco. Deixe que os resultados falem quando for impossível ignorar. Crescer em silêncio não é covardia. É autoproteção. É estratégia. É inteligência emocional no seu estado mais puro. Quer vencer? Calado. Observando. Executando. Os barulhentos se distraem. Os silenciosos dominam. O poder de silenciar na raiva. Como dominar sem reagir? No tom direto e estratégico. Te provocaram? Ótimo. Querem te tirar do sério? Perfeito. É exatamente aí que você mostra quem manda. Só que não é com grito. Não é com resposta atravessada. É com silêncio. A maioria é previsível. Basta cutucar que reagem. Basta pressionar que explodem. E ao explodir, entregam tudo. O ponto fraco, a insegurança, o controle. O segundo silêncio é o mais difícil e o mais poderoso. O silêncio da raiva. Quem te provoca não quer uma conversa. Quer te tirar do eixo. Quer te fazer perder o controle. Quer arrancar de você uma fraqueza disfarçada de resposta. E se você dá o que ele quer, já perdeu. Agora escuta com atenção. Calar na raiva é o domínio absoluto. É o momento em que você diz, sem dizer, que ninguém comanda seu emocional. Que você não age por impulso. Que você decide quando e se vai reagir. O fraco grita. O forte calcula. Exercício prático. Na próxima provocação, faça o teste. Não diga nada. Nenhum olhar. Só respiração e silêncio. Internamente, diga a si mesmo: eu comando essa cena. Eu inventei esse jogo. O silêncio, nesse contexto, é a sua arma. Ele expõe o outro, não você. Ele cria o desconforto em quem esperava sua reação e entrega a você o controle da situação. Quer ser respeitado? Não reaja. Domine. Você não precisa provar que é forte. Precisa só parar de se entregar. Saber a verdade e ficar calado. Isso é coisa de gente fria. Gente que não precisa gritar que está certo, porque prefere observar o outro tropeçar na própria mentira. Esse é o terceiro silêncio, e talvez o mais poderoso.
O silêncio da verdade. Você descobre quem te traiu. Descobre quem falou pelas costas. Descobre quem te subestimou. A vontade imediata? Confrontar. Jogar na cara. Mostrar que você sabe. Mas aí você cairia na armadilha mais previsível. A de mostrar sua carta antes da hora. Quem sabe e silencia, tem o jogo nas mãos. Porque o que realmente assusta os outros não é o que você fala, é o que você sabe e escolhe não dizer. Ficar calado sabendo tudo é sinal de maturidade bruta. Você não precisa se explicar. Não precisa alertar ninguém. Você apenas observa. E quando agir, será certeiro. Sem barulho, sem anúncio, sem misericórdia. Esse silêncio te dá vantagem porque o outro nunca sabe até onde você viu. Nunca sabe o que você escutou. Nunca sabe quando vai ser cobrado. Vive desconfiado, nervoso, tentando adivinhar o seu próximo passo. E você? Tranquilo, porque já viu o suficiente, já entendeu o necessário. E agora, só precisa de tempo. Exercício prático. Da próxima vez que descobrir algo importante sobre alguém, não diga nada. Não confronte, não exponha. Só registre, armazene e espere o momento ideal. Pessoas espertas falam, pessoas estratégicas anotam e agem em silêncio. Você não precisa avisar que sabe, precisa só usar o que sabe na hora certa. O silêncio da verdade não é fraqueza, é veneno guardado, e quando for usado, não terá cura. Falar demais é mais perigoso do que você imagina. Cada detalhe que você entrega vira munição na mão errada. Cada desabafo impulsivo vira uma fraqueza exposta. Cada verdade revelada antes da hora, um movimento desperdiçado. Você acha que está sendo sincero, transparente, de boa, mas o mundo não opera com essa inocência. O mundo observa, analisa, cataloga. E quanto mais você fala, mais previsível se torna. Mais fácil de manipular. Mais simples de derrubar. Quer perder o respeito rápido? Se explique demais. Quer perder vantagem? Conte tudo o que pensa. Quer perder o controle? Reaja a tudo que te afeta. Existe uma diferença brutal entre ser acessível e ser exposto. Entre ser verdadeiro e ser vulnerável. Entre ter coragem e ter carência de atenção. Reflita. Quantas vezes você abriu o jogo com alguém e se arrependeu depois? Quantas vezes você falou demais, confiou demais, se mostrou demais e o outro usou isso contra você? Superexposição é como andar de armadura aberta em campo de guerra. Pode até parecer coragem, mas é burrice. Quer blindar sua energia? Comece pela contenção. Você não precisa contar tudo. Não precisa opinar sobre tudo. Nem se justificar o tempo todo. Exercício prático. Durante os próximos 7 dias, pratique o mínimo verbal. Fale só o necessário. E observe como o silêncio muda a dinâmica das interações. Falar menos é intimidante. Porque o silêncio faz os outros pensarem. E quem pensa demais diante de você, revela mais do que imagina. Aprenda isso de vez. Quem fala tudo, perde tudo. Quem fala pouco, controla tudo. Tem gente que entra numa sala e impõe respeito sem dizer uma palavra. Por quê? Porque o silêncio bem usado assusta mais do que qualquer discurso. Ele impõe dúvida, cria tensão, marca território sem precisar levantar a voz. O silêncio é uma arma. E quanto mais afiado você for com ele, mais respeito você impõe. Pessoas inseguras falam demais. Precisam preencher o espaço com palavras para sentir que tem controle. Mas quem domina o silêncio, domina o ambiente. Ele observa antes de agir. Ele escuta o que os outros revelam quando se sentem obrigados a preencher o vazio. Silêncio é teste. Quem se desespera nele, se entrega. Quem aguenta, governa. O problema é que te ensinaram que o silêncio é desconfortável, que você precisa responder rápido, que precisa mostrar opinião.
que precisa estar sempre falando para provar que está presente. Mentira. Você não precisa se provar. Você precisa se preservar. E poucas coisas preservam tanto sua imagem, sua energia e sua autoridade quanto o poder de ficar calado. Exercício prático. Na próxima conversa, onde todos estiverem tentando se impor, domine o ambiente com o silêncio. Fale por último. Quando falarem com você, faça uma pausa antes de responder. Observe a ansiedade dos outros crescendo e sua presença aumentando. Respeito não se exige, se conquista com postura. E o silêncio certo, no momento certo, fala mais alto do que qualquer argumento. Use o silêncio como espada, não como escudo. Ele não é passividade, ele é estratégia. E muitas vezes, a sua presença muda tudo porque você escolheu não dizer nada. Os fracos querem atenção, os fortes querem posição. E quem quer posição de verdade sabe. O silêncio é uma ferramenta de comando. Não é ausência, é estratégia pura. O verdadeiro estrategista nunca fala o que pensa de imediato. Ele mede o ambiente. Ele testa quem fala demais. Ele recolhe informações antes de entregar qualquer coisa. Porque no jogo da liderança, ganha quem sabe esperar. E quem fala só o necessário. Você acha que liderança vem da eloquência? Não. Vem da clareza. E clareza se constrói na observação, não no excesso de palavras. Os grandes líderes são lembrados pelo que disseram, porque disseram pouco e com peso. Cada palavra era um movimento calculado. E cada silêncio, uma pressão que fazia o outro ceder. Quer ser visto como alguém que comanda? Aprenda a manter o mistério, a não dar respostas de imediato, a não se explicar para qualquer um, a não compartilhar o que sente com quem não merece acesso ao seu mundo interno. Porque aqui está uma verdade incômoda. Quanto mais previsível você for, menos respeitado será. E quem fala demais se torna um livro aberto, fácil de ser lido, manipulado, descartado. Exercício prático. Em todas as suas próximas interações, treine uma postura de escuta ativa. Fale menos. Analise mais. Quando for inevitável falar, seja cirúrgico. E quando puder calar, cale com firmeza. Quem lidera, lidera com postura. E nada impõe mais postura do que o silêncio de quem não precisa provar nada a ninguém. Silêncio, aqui, não é ausência, é autoridade invisível. Enquanto muitos falam para se afirmar, os que realmente vencem fazem do silêncio uma ferramenta de poder. Eles não precisam do palco, porque estão ocupados construindo o império nos bastidores. Você precisa entender, recolhimento não é isolamento, é estratégia, é pausa calculada. É o momento onde você deixa de ser acessível demais, previsível demais, vulnerável demais, e começa a se tornar uma presença que impõe respeito mesmo calada. Silêncio não é falta de ação, é o espaço onde as decisões verdadeiras são tomadas. É onde você organiza sua mente, analisa os outros, corrige rotas e constrói vantagem. Os 3 silêncios não são apenas uma técnica, são um código. Silencie quando estiver crescendo. Proteja sua evolução. Silencie quando estiver com raiva. Proteja sua imagem. Silencie quando souber a verdade. Proteja sua vantagem. Quem cala, observa. Quem observa, entende. E quem entende, vence. Exercício final. Escolha, todos os dias, um momento para praticar o silêncio consciente. Pode ser numa conversa, numa decisão, num conflito. E perceba o impacto. Perceba como o controle muda de mãos, como o respeito muda de direção, como o jogo muda a seu favor. Repita para si: eu uso o silêncio como força, falo quando escolho, ajo quando convém e venço quando ninguém espera. A regra dos 3 silêncios é simples, mas só os fortes a seguem. E a partir de agora,
Se você entendeu o que está em jogo, essa regra passa a ser sua também. Se essa mensagem cravou fundo em você, se entendeu que falar menos é mais do que uma escolha, é uma tática de poder, escreva nos comentários: eu sigo o código dos fortes. Esse é o seu sinal de que está pronto para sair do barulho, cortar o excesso e assumir o controle silencioso da sua vida. E se conhece alguém que fala demais, reage demais e se entrega sem perceber, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma única verdade dita na hora certa é o que separa a fraqueza da estratégia. Nos vemos no próximo. Mas até lá, lembre-se, quem cala, governa.